Quero construir um Float Action Menu em Flutter usando uma animação de escala, como nesse vídeo que está passando aqui para vocês. Se você ficou curioso, fica comigo nesse vídeo e vou te mostrar como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar a widget Flow do Flutter para fazer um menu expansivo com animação a partir de um Float Action Button. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a vídeos como esse toda semana. Bem pessoal, a Flow Widget basicamente é uma classe do Flutter que permite você redimensionar ou posicionar elementos na tela de forma eficiente, utilizando as famosas matrizes de transformação. Então basicamente você pode posicionar no eixo X, Y e Z, você pode também aplicar transformações como rotação ou mesmo um posicionamento dinâmico na tela. E aí o legal disso é que você pode combinar essas matrizes de transformação com as animações. E isso vai permitir que a gente posicione os Float Action Button na tela de forma eficiente e obviamente vai permitir que a gente faça então essa animação do menu expansivo. Então o nosso projeto, basicamente ele está aqui na home carregando uma button page, e a button page basicamente tem um scaffold e está carregando um float action button, que no momento está carregando então a classe que nós vamos trabalhar, que é a FabMenuButton. Essa FabMenuButton é o que vocês estão vendo aqui no nosso simulador no momento. Basicamente ela é uma stateful widget e dentro dela a gente tem, nesse momento, né, eu deixei preparado uma propriedade de cor, que vai ser uma cor para os botões de ação, para a gente ter uma cor diferente. E aqui no nosso método build nós estamos retornando no momento um float action button, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai recortar então esse float action button e a gente vai começar de fato a trabalhar então com a widget flow, certo? Então a widget flow, pessoal, basicamente ela vai receber aqui 3 argumentos. O primeiro vai ser o Clip Behavior, que basicamente vai ser para a gente controlar a forma de recorte dessa widget na tela. Então aqui, para que o botão ele fique correto quando a gente reposicionar ele, a gente vai utilizar aqui o clip.none, ou seja, para ele não fazer nenhum recorte e assim a gente conseguir mostrar ali inclusive a elevação, as sombras, ou seja, todos os aspectos do botão. Beleza? Por padrão ele vem com o Hard Edge, que ele vai fazer alguns cortes ali na widget. Bom, o segundo argumento vai ser o Delegate. E se vocês forem ver aqui na documentação, basicamente vai ser o Delegate, que vai ser uma classe responsável por então controlar as matrizes de transformação para cada um dos elementos que a gente for mostrar na tela, ou seja, cada um nesse caso dos botões. Então essa classe Delegate nós vamos ter que implementar ela, e a gente vai estender então de Flow Delegate. E aí basicamente a gente vai ter 2 métodos ali, que é o Paint Child, que vai ser o que a gente vai usar para mostrar então na tela o elemento. E por último nós vamos ter a propriedade Children. E é aqui então que a gente vai passar então cada um dos Float Action Button que a gente vai trabalhar, beleza? Então basicamente o Flow ele vai ter essas 3 propriedades. Então vamos lá, eu já deixei aqui selecionado, eu vou preencher então o nosso array com os Float Action Buttons. Então reparem pessoal que aqui eu tenho o Float Action Button, o primeiro que a gente vai colocar vai ser o botão então de ação, certo? Que é esse botão que está no momento na tela. Então ele é um Float Action Button com um ícone de menu. E os botões seguintes vão ser os botões de ação. E aí como vocês viram aqui, a única diferença desses botões é que eu coloquei um background color da cor do Action Button que a gente especificou aqui em cima, certo? Que vai ser uma cor um pouquinho mais clara para a gente diferenciar então esses botões. Agora pessoal, a gente vai então criar a classe do Delegate. Então para isso eu vou criar um novo arquivo em lib/delegates/fab_vertical, vou colocar aqui vertical, delegate.dart, beleza? E essa classe, como eu falei para vocês, ela vai estender então do Flow Delegate, beleza? Eu já deixei aqui preparado para ficar um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Quando a gente estende do Flow Delegate, basicamente você tem essas 2 opções de método que você pode, né, reimplementar eles. Então o primeiro que a gente vai trabalhar vai ser o Paint Children,
E aqui ele vai receber basicamente um contexto. E por meio desse contexto você consegue acessar cada um desses elementos aqui do children, ou seja, cada um desses float action button. E aqui também você tem uma função que a gente vai retornar falso no momento que a gente não vai precisar, que é o showed repaint, beleza? Esse showed repaint basicamente é para você verificar o quê? Se você, veja que ele vai receber sempre o old delegate como parâmetro, e você pode verificar, por exemplo, se houve uma alteração ou não, para então você renderizar novamente, né, os itens ali na tela. Então basicamente é isso que você vai fazer. A gente vai marcar como false, porque depois a gente vai utilizar a animação então para fazer esse controle. E aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso, beleza? Então a gente vai trabalhar então agora dentro do nosso Paint Children. Então beleza, então a gente vai salvar e aqui no menu button a gente vai passar então o delegate. E aqui a gente precisa importar. Beleza, passamos o delegate. Vejam que agora o que aconteceu? Já sumiu tudo da tela. Por quê? Porque a gente não fez nada ainda dentro do nosso Paint Children. Então o que a gente vai fazer aqui? Repare que ao acessar o contexto eu tenho várias informações, como por exemplo aqui o Paint Child. E aí ele vai ter um index, ou seja, para a gente mostrar qual dos elementos a gente quer printar dessa lista aqui de children, que nesse caso aqui vai ter 4 botões. Então significa que se a gente colocar aqui o botão da posição 0, ele vai mostrar na tela o item, beleza? E na sequência vocês estão vendo aqui que ele vai ter também uma propriedade de opacity e ele também vai ter o transform. Então a gente vai trabalhar aqui com o transform. E aqui para o teste, beleza, pessoal? Eu vou utilizar então o matrix for, ponto, e aí eu vou utilizar aqui o translation values. E aí percebam que ele vai receber um x, um y e o z. Então aqui eu vou colocar uma vírgula, o z a gente vai deixar 0, e aqui a gente vai colocar alguns valores arbitrários apenas para a gente ver na tela. Então eu já testei antecipadamente, vou colocar 320, vou colocar aqui double, e o 800.0, beleza? Percebam que agora quando eu salvar, ele mostrou o botão 0 na tela. Isso significa que se eu mudar aqui para 1, ele vai mostrar o botão 1, vai mostrar o botão 2 e vai mostrar o botão do índice 3, beleza? Então a gente já sabe aqui como fazer então esse controle aqui de mostrar os botões na tela. Isso significa o quê? Que a gente vai precisar de uma estrutura de repetição, por exemplo um for, para iterar sobre todos os elementos do nosso array. Então o que a gente vai fazer agora aqui, pessoal? A gente vai calcular aqui o último índice. Então aqui eu vou colocar uma variável final, last fab index, e esse item, para a gente começar de trás para frente, depois eu vou explicar para vocês por que de trás para frente, né? Então ele vai acessar o contexto, vai pegar o child count, ou seja, ele vai retornar 4, e o último índice, que a gente sabe que é 3, né? Ou seja, cada item da lista começa no índice 0, a gente vai fazer então aqui menos 1, beleza? Na sequência, a gente vai fazer aqui uma estrutura de repetição, então eu vou ter um for, então o i ele vai começar com o índice 3, até que o i seja maior que 0, e a gente vai decrementando, né, as posições. Esse context.paintChild, ele vem aqui dentro, e aqui a gente vai passar o valor do i, beleza? Bom, o que vai acontecer agora se eu salvar? Né? Não aconteceu aparentemente nada, mas na verdade aqui na tela, todos os botões eles estão impressos ali, ou seja, desenhados na tela. Por que eles não apareceram? Porque todos estão na mesma posição, né, que é a posição 800 aqui do y. Então, apenas para mostrar para vocês como seria simples fazer isso, basicamente aqui o que eu vou fazer? Eu vou reduzir, né, menos i vezes o tamanho do botão. Então, nesse caso aqui, por exemplo, 56, que é mais ou menos o tamanho do float action button. E aí agora vejam o que aconteceu. Né? Vejam que todos os itens eles foram, né, na posição y dele foi dinâmica. Então, ele foi printado ali na tela de forma dinâmica na posição y. Né? Então ele foi pegando ali 56 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3 e assim por diante, ele vai colocando um em cima do outro. Beleza? Então vejam que, de certa forma, a gente já conseguiu fazer esse stack, né, essa pilha de botões na tela. Então a gente já está se aproximando do resultado final, né, que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular todos esses valores aqui do x e do y de forma dinâmica.
Então, para isso, a gente vai precisar de algumas variáveis e também fazer alguns cálculos. Então, as variáveis que a gente vai precisar vão ser as seguintes. Então, eu vou ter aqui um tamanho do botão, que eu vou deixar aqui provisoriamente com o tamanho 56, mas vocês podem acessar esse tamanho de botão ou mudar esse tamanho de botão lá, por exemplo, na classe FabButton. Aqui eu calculei o raio do nosso botão, basicamente eu dividi o tamanho do botão por 2. E aqui a gente vai adicionar uma margem. Então, qual é a margem que vocês querem entre cada botão? Então, vejam que agora os botões ali na tela, eles estão todos grudados. Então, adicionando essa margem, a gente consegue dar um espaçamento entre os botões. Depois, a gente vai calcular a posição X e a posição Y de forma dinâmica. Então, para isso, a gente vai acessar o context.size, e aí, basicamente, ele vai dar todo o tamanho da tela para a gente, beleza? Com isso, a gente pode acessar a propriedade width, e reduzir o tamanho do botão. E a posição Y seria a mesma coisa. A gente vai acessar o height menos o button size, ou seja, para ele descontar sempre o tamanho ali do botão. E aqui já era o índice que a gente já tinha, né, que seria o last fab index. Bom, o que mais que a gente precisa fazer agora? Então agora a gente precisa fazer o cálculo aqui do Y, beleza, pessoal? Então aqui o X ele sempre vai ser o mesmo, então a gente pode colocar aqui o position X. E aqui a gente precisa calcular um Y. E esse Y a gente vai fazer dinamicamente ele dentro do nosso for. Então para isso a gente vai fazer final Y, vai receber o quê? Então vejam, sempre ele vai pegar a primeira posição do nosso botão de menu, que seria a posição position Y. Ele vai subtrair, ou seja, ele está indo para cima, então ele está indo para uma posição negativa, tá? Então, menos button size mais a margem que a gente especificou, então button margin. E esse valor aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar, vou até fazer assim, para ficar mais fácil de vocês verem. Esse valor aqui eu vou multiplicar por i. Certo? Porque se eu tenho a posição 0, no caso do menu, ele vai ficar ali na posição do menu. No segundo momento, ele vai ter a posição 1. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai printar ali na posição Y menos o tamanho do botão mais a margem. E depois ele vai multiplicando por 2, por 3 e assim sucessivamente devido à quantidade de botões que você vai ter na tela. Então agora, se a gente salvar, vejam que ele já posicionou nossa pilha de botões ali de forma correta. E aí eu falei para vocês que eu ia explicar por que a gente está fazendo de trás para frente. Né? Por quê? Os botões eles vão ser desenhados na tela dessa forma aqui. Né? Primeiro vai vir o botão de anexo, depois do link, depois a da imagem, depois então o botão aqui de menu, certo? Então a gente está fazendo de trás para frente, justamente para facilitar então a renderização e depois a animação desses botões, beleza? Se a gente faz de 0 até 3, o que vai acontecer é que esse botão de menu ele vai ficar aqui em cima, então a posição dos botões vai ficar invertida na tela. Bom, o que a gente precisa fazer mais aqui? Então agora a gente precisa fazer a animação então, beleza? Para fazer a animação a gente vai trabalhar aqui no Fab Menu Button. Então, para trabalhar com animação, para quem ainda nunca viu, a gente precisa então utilizar o Mixing aqui, que é o Single Ticker Provider State Mixing. É um nome bem complexo, tá? Mas ele vai permitir que a gente faça um controle eficiente, tá, da renderização da tela para justamente usar em animações. Então aqui eu já deixei também um código preparado, é o código padrão aí que a gente usa em todos os Animation Controller. Então, basicamente, a gente vai precisar aqui de um Animation Controller, que a gente está chamando de animação, e aqui eu já setei um Value Notifier do tipo booleano, que simplesmente vai ser uma variável que vai controlar se o menu está aberto ou se o menu está fechado. No nosso init state, a gente está instanciando o Animation Controller, fazendo aqui um duration, que vai ser de 200 ou pode ser até 250 milissegundos, depende da velocidade que vocês querem, ou até mais lento. E no final a gente ainda precisa fazer um dispose para que quando esse controller não seja mais utilizado, né, o Flutter possa descartar ele, beleza? E aqui no nosso delegate a gente vai criar então um parâmetro nomeado e vai passar a animação para lá. Então vamos criar agora essa propriedade dentro do nosso Fab Vertical Delegate. Então lá no início da classe eu vou substituir
esse construtor, nós vamos criar um Final Animation Controller e nós vamos passar no construtor como um parâmetro nomeado, que é a animation. E aqui foi o que eu falei para vocês, então a gente vai passar essa animação lá para a classe principal, que seria o Flow Delegate. Então aqui no Super a gente vai passar a propriedade Repaint, e o Repaint ele vai ser feito de acordo com a animação. Então agora, pessoal, tendo o Animation Controller, o que a gente pode fazer é usar o Animation Controller para esse cálculo da posição Y. Então reparem o seguinte, né? No momento eu estou com uma posição fixa. Se eu multiplicar esse valor, por exemplo, por 0,5, vejam o que vai acontecer. Né? Ele vai posicionar aqui, né, a partir desse fator de 0,5. Se eu colocar 0,1, vejam que ele já ficou bem próximo da posição inicial, né, que seria o nosso Position Y, que seria a mesma posição do botão de menu. Se eu colocar 0,9, vejam que ele já ficou quase aberto. E se eu colocar 1, ele vai ficar com o menu totalmente aberto. Então é exatamente aqui que a gente vai colocar o animation.value, certo? Vejam que agora ele sumiu todos os botões porque o animation.value no momento está 0, certo? Então a gente precisa ativar de alguma forma essa animação, beleza? Então dessa forma ele vai mudando esse valor do value do animation de 0 até 1 e com isso ele vai abrindo e vai fechando o menu conforme a animação ela for disparada. Então para isso a gente vai criar aqui no nosso FabMenuButton uma função que vai ser a ToggleMenu. Então o que a gente vai verificar? Se menu is open, ou seja, se ele estiver aberto, a gente vai ativar a animação reversa. Ou seja, se estiver em 1, a gente vai até 0. Caso contrário, a gente vai de 0 até 1. E dessa forma, a gente vai controlando a abertura e o fechamento do menu. E aqui, basicamente, a gente está mudando o valor, né, do nosso menu. Então, se o menu, no momento, está true, se ele está aberto, ele vai para false. Se tiver false, ele vai para aberto. Então, por isso que a função ela vai se chamar ToggleMenu. Outra coisa que a gente vai fazer, pessoal, a gente vai alterar esse Float Action button aqui e a gente vai utilizar uma estrutura mais interessante, que eu também já mostrei aqui no canal em outros vídeos, que vai ser o Animated Icon, né? Então seria um ícone animado. Então a gente vai utilizar aqui um ícone AnimatedIcon.MenuClose e a gente, para o progresso da troca entre os ícones, a gente vai utilizar a própria animation que a gente está utilizando. E aqui no OnPressed desse botão, que seria o botão de menu, a gente vai chamar então a função ToggleMenu. Beleza? Bom, e agora o que vai acontecer? Né? Vamos dar aqui um hot restart. E agora, vejam que o nosso menu ele já está quase 100% funcional. Então, quando eu clico, eu estou chamando a função ToggleMenu. A ToggleMenu está ativando a animação para reverso ou forward. Tá? Então veja que ele está ativando para forward. E o que essa animação reversa ou forward causa? Basicamente o que ela tá fazendo aqui é simplesmente passando o animation.value, que vai variar de 0 até 1, e auxiliando nessa multiplicação aqui do position y, que é o que a gente está precisando, beleza? Então vejam que ele vai funcionar aqui muito bem. Beleza? O que ainda falta a gente fazer? Repare que todos os botões eles estão abaixo aqui do nosso botão de menu. Né? Inclusive vocês podem ver até pelo detalhe da sombra. Então o que a gente vai fazer agora é adicionar uma escala. Então a gente vai mudar o tamanho do botão quando ele estiver na posição 0. Então para isso a gente vai colocar uma variável final size. E aqui a gente quer fazer o quê? A gente quer mudar o tamanho de todos os botões de ação. Então, se o i for diferente de 0, então o size do botão vai ser animation.value, certo? Se não, vai ser 1. E aonde que a gente vai colocar esse size? Então aqui, pessoal, a gente vai utilizar aqui esse operador, né, o ponto, e com isso a gente consegue acessar outras propriedades aqui dessa instância da Matrix 4. Então aqui a gente vai utilizar o Translate, tá, pessoal? E a gente vai utilizar então agora o nosso button Radius e o button Radius, tá? E por que a gente vai fazer isso, pessoal? Tá? Por quê? Porque agora a gente vai simplesmente colocar aqui um Scale e aqui vai passar o Size, beleza? E a gente precisa fazer isso
para colocar justamente um alinhamento no botão. E no final, a gente também vai ter que retirar esse fator, colocando mais um translate, né? Vocês viram que o botão de menu ele já não ficou no local correto, e aqui a gente vai colocar menos o button radius e menos o button radius. Então vejam que agora o botão principal ele ficou na posição correta. Então o que a gente está fazendo? Né? Para todos os botões, a gente está adicionando aqui um raio do botão, então, por exemplo, mais ou menos uns 30 pixels ali, para o meio. Conforme esses botões crescem por meio do scale, ele vai reduzindo então o nosso button radius. E aí com isso permite que o botão ele fique centralizado ao botão de menu, certo? Então o que acontece? Se eu salvar agora, reparem que a animação de escala ela vai acontecer bem do centro do menu, beleza? Vocês conseguem ver na animação, ó, ele vem bem do centro do menu e ele cresce até a escala 1. Se eu tirar esses translates, vamos ver o que acontece. Ó. Então vejam o que acontece. Ó. Ele sempre começa da esquerda. Então ele vai fazer a animação de escala de 0 até 1, porém ele não fica no centro do botão. Para ele ficar no centro, então como eu mostrei para vocês, a gente vai adicionar então o button radius, só que à medida que esse botão cresce, a gente precisa remover também esse fator. Então por isso que a gente coloca aqui um translate negativo. E aí dessa forma a gente consegue fazer então a animação completa aqui do nosso botão. Como vocês viram, né, no momento que a gente entende como utilizar o Flow Delegate, é possível que vocês mudem as posições do Float Action Menu, né, e façam ali várias combinações para mostrar, né, os Float Action Menus na tela. Né? Então aqui, por exemplo, vocês podem trabalhar com animações em arco, em círculo, né? Então tem várias opções que vocês podem trabalhar. Basicamente o que vocês precisam é calcular de alguma forma a posição X e a posição Y. Então vai um pouquinho de cálculo que você vai precisar para fazer isso, mas basicamente você vai trabalhar então dentro desse método Paint Child e vai trabalhar com essas matrizes de transformação, beleza? Como exercício, o que eu recomendo para vocês? Vocês podem dar uma mudada nesse código para tentar reposicionar os elementos, por exemplo, na esquerda, no centro, no topo, na direita, enfim, né? Customizar esse código para reposicionar o nosso menu expansivo em diferentes locais da tela. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para impulsionar o canal aqui no YouTube e também se inscreva para ter vídeos como esse toda semana. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!